Salve pessoas, tudo bem? Beleza? Aqui é o Wesley e dessa vez a gente vai reagir ao Bruno Bandeira, que tá aqui, vazou o retorno do Satoru Gojo, confirmado pelo autor de Jujutsu Kaisen no volume 26. Vamos velar ele, gente. Calma, calma. É só o velório. É só o velório ali, simbólico, povo. Mas vamos lá, vamos ver o que ele vai falar. Mas antes, se você quiser patrocinar algum vídeo, é só acessar o Live Pix aí do lado, vai ajudar também a gente na meta diária. E se você quiser assistir com a gente animes, filmes, seriados, ver vídeos e qualquer coisa, e patrocinar o seu vídeo lá na live, na roxinha. Se inscreve lá, link na descrição. Galera, o negócio é urgente. Vazou uma imagem oficial do próximo volume de Jujutsu Kaisen, o volume 26, que mostra Satoru Gojo aparentemente despertando após a sua morte. Eu sei que a gente já discutiu sobre isso aqui no canal algumas vezes, mas essa é a primeira vez que temos uma imagem oficial como essa, e eu queria discutir com vocês nesse vídeo o quanto que a gente pode ter de esperança. Eu não lembro como que... porque o Gojo morreu sendo cortado no meio. Eu não sei, não lembro se foi instantâneo ou se deve ter algum tempo ali que o Gojo percebeu que tinha sido cortado, porque não mostrou. É isso que incomoda a maioria das pessoas. Não me incomoda o fato do Gojo morrer, me incomoda da forma. Porque contra o Toji, ele foi varado, assim, era onde que, pra mim, não, praticamente foi varado do pescoço, furado no pescoço, cortado, esfaqueado na cabeça, e ele ainda falou pro Toji que era melhor ter matado ele, cortado a cabeça, esfaqueado a cabeça, furado a cabeça com a arma amaldiçoada, com energia amaldiçoada. Ou seja, se quiser matar um personagem pra valer, corta a cabeça. A Yuki, ela foi cortada também no meio, não morreu instantaneamente. O Yuta foi cortado pior do que o Gojo e provavelmente não morreu. Eu não lembro o porquê que o Gojo morreu ter sido cortado bem naquele local. Não faz sentido ter morrido instantâneo. Tipo, é por isso que eu não me incomodo o fato dele morrer, mas da forma. Sim. Aí porque fica meio suspeito que ele volte. Mas se bem eu quero que o Sukuna mata todo mundo logo. Com essa imagem ou não. Logo de cara, algumas pessoas podem dizer que essa imagem talvez se refira ao Gojo momentos antes dele ser cortado ao meio pelo Sukuna, onde nesse caso a gente teria a reação inédita do personagem com essa nova imagem. Mas existem algumas evidências que apontam que essa cena realmente possa se tratar de um spoiler do futuro. Eu vou explicar com calma tudo isso nesse vídeo, como sempre com a maior imparcialidade do mundo, afinal a gente tá falando do honrado, né? Então não tem pessoa mais imparcial do que eu quando a gente tá falando do homem, não. Eu tô falando sério, a gente vai tentar ser o mais imparcial possível. Antes da gente começar, você já sabe, pegue o último dedo do Sukuna, enfim, no botão do like, confere a sua inscrição aí embaixo para ajudar na expansão do domínio desse canal e lembra de ativar o sininho para ficar por dentro de tudo sobre a reta final do mangá de Jujutsu Kaisen. Porque se fosse pra matar, por que não matou igual o Yamamoto lá de Bleach? Foi cortado no meio oh meu Deus, que nome? O Rei Queens simplesmente pulverizou o corpo dele. Vamos lá, galera. Primeiro eu queria falar sobre essa imagem isoladamente. Olhando para essa imagem, a gente poderia tentar encaixar ela em 3 possíveis momentos. A primeira possibilidade seria essa imagem ser uma reprodução da reação do Gojo ao destrinchar do Sukuna lá no começo da luta, aquele que corta um prédio atrás do Gojo e ele pareceu meio surpreso. Já a segunda possibilidade seria essa imagem ser a reação inédita do Gojo ao destrinchar que corta o mundo no final da luta, ou seja,
como a morte do Gojo, né, aconteceu em off, esse poderia ser o momento exato da reação do personagem ao ver que ele seria cortado ao meio pelo Sukuna. E a terceira possibilidade seria essa imagem ser um spoiler da ressurreição do Gojo após a sua morte, obviamente, né? Sendo assim, um spoiler totalmente inédito pra gente que também acompanha o mangá semanalmente. Bom, a minha visão... Ah, velho. Pra mim nem seria inédito, viu? Com tanta coisa ruim acontecendo pra mim, de sequência, nem... sobre essa imagem é que ela não me parece ser a primeira opção, porque o Gojo ele não parece estar de pé nessa imagem para fazer uma alusão àquela cena em que ele vê o corte do Sukuna passando por ele e cortando o prédio atrás dele, né? Nessa nova imagem, ele parece claramente estar deitado com a cabeça caída para trás e a imagem, inclusive, encaixa quase que perfeitamente com o quadro da morte do Gojo. E aqui vocês podem me dizer, mas Bruno, o rosto do Gojo nessa nova imagem não aparece sangrando, então não pode ser depois que ele morreu. Ah, mas... Só que não faz sentido ele voltar, porque foi falado que pegaram o corpo do Gojo. Então se fosse o Gojo voltar, ele... Se fosse pro Gojo voltar, não faria sentido, porque ele já não tá mais aqui, o corpo dele não tá mais aqui. Então eu acho que é no momento que ele percebeu que tava morrendo. Só que não tem nenhum indício de onde ele estaria aqui, né? Porque se ele estiver nesse local aqui, não faz sentido, porque ele não tá, o corpo dele não tá aqui mais. Galera, o negócio é urgente. Essa nova imagem não aparece sangrando, então não pode ser depois que ele morreu. Mas aí que eu digo que quem tá acompanhando o mangá sabe que o corpo do Gojo foi retirado do campo de batalha e levado até a Shoko. Assim como todos os outros feridos, né? Os feiticeiros feridos e derrotados estão sendo teleportados pelo Ui Ui para a Shoko. Então a Shoko ela poderia muito bem ter limpado os ferimentos do rosto dele e por isso nessa nova imagem ele não tá mais com o rosto sangrando. Inclusive quando essa informação... Mas é o que eu falei, se aquela imagem ali foi dada pra gente no mangá de que o corpo do Gojo tinha sido levado para um possível tratamento, geral ficou maluco, né, acreditando que ele poderia voltar, e eu fui sincero em dizer que eu não via muita possibilidade disso acontecer. Isso porque, por mais que a técnica reversa possa ressuscitar pessoas, assim como Sukuna ressuscitou o próprio Itadori depois de arrancar o coração dele fora lá no começo do anime, isso depende também do grau de proficiência de cada feiticeiro. E por mais que a Shoko sempre tenha a sua técnica reversa enaltecida por outros personagens, ela por si só nunca fez nada de relevante com isso até hoje. Tanto que o próprio Sukuna descarta a possibilidade dela ressuscitar o Gojo depois de ver que ela nem sequer conseguiu ressuscitar o Itadori no começo do anime. No caso, o Sukuna, né, ele viu isso porque ele ainda estava dentro do Itadori e o corpo do Itadori tinha sido levado até ela depois de morto. Então o Sukuna testemunhou aquela cena de dentro do próprio Itadori. A responsável dela é reviver os outros. Por isso ele viu que a Shoko não parecia ser lá essas coisas. Quer ver? Na verdade, a única esperança da Shoko conseguir ressuscitar o Gojo seria ela ter a sua técnica reversa bufada pela técnica inata da Utahime, o solo proibido, em que ela cria aquela área que fortalece a técnica dela própria e a de outros feiticeiros ao seu redor. Então seria de fato lindo ver as duas garotas da vida do Gojo se unindo para tentar trazer ele de volta. A gente não sabe se esse combo seria o suficiente para trazer o Gojo de volta à vida ou não, mas não custa elas tentarem, né? É o mais óbvio de se pensar. Fora que também vimos que o Yuta foi teleportado até a Shoko depois dele ter sido, né, derrotado pelo Sukuna. E sabemos que o Yuta tem uma técnica reversa descomunal por causa do seu estoque de energia amaldiçoada gigantesco. Tudo bem que ele também foi ferido pelo Sukuna, mas ele seria a melhor escolha para se trazer o honrado de volta, e se ele formasse esse combo com a Shoko e a Utahime, as chances seriam ainda maiores.
Agora, uma coisa que eu queria destacar sobre essa imagem é que essa não é uma imagem de dentro de nenhum capítulo. Essa é uma imagem promocional que abre o volume 26 do mangá, então não é como se ela fosse um quadro extra de nenhum capítulo desse volume. E agora você me pergunta, tá, mas qual a lógica do autor dar um spoiler absurdo como esse? Será que não é só uma imagem genérica, promocional mesmo? E é aqui que eu vou lembrar a vocês que essa imagem promocional do volume 26 forma uma dupla, forma um paralelo com uma outra imagem promocional do volume 25, que mostra o Sukuna na sua forma original. E por que isso é importante? Porque no volume 25, o Sukuna ainda estava com a aparência do Megumi, tanto que o volume, esse volume 25, ele só vai até o começo da luta do Gojo contra o Sukuna, até o momento em que o Gojo ele tem, o seu pescoço cortado. Ou seja, essa imagem promocional do volume 25 também deu um puta spoiler, como se estivesse adiantando pra gente que o Sukuna recuperaria a sua forma. Sei lá, do jeito que esse autor é meio doido da cabeça, eu acho que ele vai fazer o Gojo voltar. Original, mesmo que, claro, a gente já conhecesse essa aparência dele, mas até os acontecimentos do volume 25, ele ainda não tinha recuperado essa forma. Então, para quem lê só o volume, os capítulos dentro do volume, não teria como saber que ele viria a recuperar a sua verdadeira forma depois do final dessa batalha. E o que eu quero dizer com isso? Que se o volume 25 adiantou a verdadeira forma do Sukuna, que ele recuperaria só depois da morte do Gojo, pode ser também que o volume 26 esteja adiantando Mas o homem tá empolgado, hein? o que pode vir a acontecer com o próprio Satoru Gojo também. E eu digo mais, galera, se a gente lê as duas imagens como parte de um todo, seria como se o Gojo despertasse e a gente estivesse presenciando a reação do Sukuna a esse evento, com ele sorrindo de felicidade ao testemunhar novamente a presença do honrado, que ainda foi aquele... Eu só sei que em 255 capítulos, até agora o Itadori começa como protagonista. Esses dois eram praticamente o que sustentava a série. A grande maioria começou a assistir Jujutsu e gostou de Jujutsu por causa do Gojo e do Sukuna. Eu queria que melhor se o Gojo tivesse morrido mesmo e o Itadori tirasse poderes lá do traseiro e arregaçasse o Sukuna como todo shonen. De felicidade ao testemunhar novamente a presença do honrado, que ainda foi aquele que mais deu trabalho para o rei entre todos os feiticeiros da era moderna. Então assim, eu acho que faz sentido a gente julgar essa imagem como um possível senhor spoiler do que pode vir a acontecer, e a principal justificativa para isso seria um combo dos feiticeiros para trazer o honrado de volta. A Utahime usando seu solo proibido para bufar a energia dos outros feiticeiros, e a Shoko e o Yuta, caso ele ainda esteja em condições de ajudar, usando de técnica reversa para pelo menos tentar trazer o homem de volta à vida, e depois disso o próprio Gojo já poderia usar ele próprio a sua técnica reversa para terminar de se curar por completo. Para mim, essa é a opção mais pé no chão possível, e no mínimo os feiticeiros eles precisam tentar essa estratégia, por mais que no fim das contas ela ainda possa não dar certo também. Já a segunda possibilidade seria uma saída um pouco mais viajada, mas que também tem coerência com o andamento da história. Só explicando novamente para vocês, sabemos que caso o plano do Kenjaku dê certo, a população do Japão será fundida com o Tengen. E uma das possibilidades do resultado dessa catástrofe seria o surgimento de uma super maldição gigantesca que assolaria não só o que sobrasse do Japão, mas até mesmo o resto do mundo. Mas ainda existe uma outra possibilidade, que seria o seguinte: ao invés de toda a população se fundir num único ser vivo com o Tengen, cada pessoa individualmente se fundiria com o Tengen, mas a humanidade em si não seria fundida entre ela própria. Ou seja, se cada habitante do Japão se fundir com o Tengen, o resultado de... Já não basta o GG me deixar me xarope da ideia, vem o Bruno Bandeira compartilhar. Isso poderia muito bem ser o fortalecimento e o aumento no nível de poder dessas pessoas, levando a humanidade a um novo patamar. Rapaz, a fanfic aí foi longe. Da feitiçaria, onde todos eles seriam bufados pelo resultado dessa fusão, e isso ocasionaria o renascimento da Era Heian,
a era em que o Japão era tomado de feiticeiros extremamente poderosos. Mais uma vez aqui, nessa teoria, toda a humanidade seria fundida com Tengen, mas a humanidade... Ah, como eu pude esquecer do meu poder da era Heian. Ah, como eu pude esquecer daquilo do Heian. Ah, o Heian. A humanidade em si não seria fundida. A era Heian, onde 1000 feiticeiros enfrentaram Sukuna e não... entre si. Cada indivíduo seria fundido com Tengen, mas ainda assim seria uma única pessoa. E no meio dessa fusão, poderia ser que não só os feiticeiros que morreram no jogo do abate sejam trazidos de volta, mas até mesmo aqueles que não fizeram parte do jogo, como Satoru Gojo. Vai fazer um 8 TC da quarta Guerra Ninja de novo, hein? E daí que temos a imagem dele despertando no volume 26. Essa é uma ideia que eu precisaria de mais tempo para destrinchar com calma aqui para vocês, mas para quem tá sempre acompanhando o canal sabe o quanto eu falo da importância da relação entre o corpo e a alma, sendo partes de um todo em Jujutsu, então essa ideia teria muito a ver com aqueles que morreram recebendo parte da alma do próprio Tengen e sendo trazidos de volta à vida. Mas enfim, agora se também não foi isso, aí pode ser que seja apenas uma imagem promocional mesmo e não queira dizer muita coisa, ou que seja a reação inédita do Gojo logo antes dele ser morto pelo Sukuna, mas só lembrando, a imagem promocional do Sukuna no volume 25 revelou o futuro do personagem. Então essa imagem do volume 26 também pode ter revelado o futuro de Satoru Gojo. Como sempre, eu quero saber o que vocês acham aí nos comentários e agora eu te convido a assistir o meu review do último capítulo do mangá para ficar mais inteirado de tudo que está acontecendo nessa reta final do mangá que vai aparecer agora na tela para você ir lá assistir, beleza? Até a próxima, tchau! Só acho. Eu acho que o Sukuna tinha que passar roda em geral. Não aguento mais. Vou escrever um giro ainda para vir fiscal de português. É. E ainda escrevo com gíria. E ainda dou like no meu próprio comentário. Se reviver um monte de gente, eu quito.